Eu fui visitar a amante do meu marido no hospital para lhe dizer umas verdades. Quando chego lá e abro a porta do quarto dela, eu não consigo acreditar no que vejo. Eu me chamo Miriam, tenho 30 anos. Durante 9 anos, eu fui o que chamam de uma esposa feliz. Era casada com Lucas, um homem de 50 anos, 20 a mais do que eu. Quando nos conhecemos, eu era muito nova, ainda descobrindo o mundo. Ele era charmoso, experiente e me ofereceu uma segurança que eu nunca tinha tido. Eu confundi essa segurança com amor. Ou talvez, no começo, fosse amor mesmo. Nossa vida era tranquila. Morávamos em uma casa bonita. Ele cuidava dos negócios dele. Eu cuidava da casa e de mim. Ele viajava bastante a trabalho, ou era o que ele me dizia. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Lucas era sempre gentil. Falava baixo, me tratava como uma princesa. Olhando para trás, talvez ele me tratasse menos como uma esposa e mais como um objeto bonito que ele gostava de ter em casa. Mas a tranquilidade acabou há 10 dias. Foi uma terça-feira. Lucas estava em uma dessas viagens de negócios. Ele esqueceu o tablet antigo dele em casa. Eu nunca mexia nas coisas dele, não por regra, mas por falta de interesse. Só que o aparelho não parava de apitar, recebendo mensagens. Achei que fosse algo urgente do trabalho. Quando eu abri, meu mundo desabou. Não era trabalho. Eram mensagens de uma mulher. O nome dela era Liliane. As mensagens não eram recentes. Eram de meses atrás. Anos. Eram conversas íntimas, cheias de meu amor. Estou com saudades. Quando você vem me ver? Ele não tinha uma amante há dias ou meses. Ele tinha uma amante há anos. Talvez desde o começo do nosso casamento. Eu senti o chão desaparecer. Sentei na beira da cama, tremendo. O ar faltou nos meus pulmões. 9 anos. Minha juventude inteira. Tinha sido tudo uma mentira? Cada presente, cada jantar, cada eu te amo, dito por ele. Tudo era falso? Eu passei horas lendo. Descobri que ele não apenas tinha uma amante, ele parecia ter uma vida dupla. Ele falava com ela sobre coisas que nunca falava comigo. Falava de medos, de sonhos. Comigo, ele só falava sobre o jantar ou sobre o tempo. A dor que eu senti foi profunda. Mas algo mais nasceu naquele dia. Uma raiva fria. Eu não chorei. Eu fiquei com raiva. Raiva dele, por ter mentido. E raiva dela. Quem era essa Liliane que aceitava ser a outra? Que tipo de mulher se prestava nesse papel? Eu não confrontei Lucas quando ele voltou. Eu fingi que estava tudo bem. Eu precisava saber quem ela era. Eu precisava olhar no olho dela. Não foi difícil descobrir o endereço. Nas conversas, ela mencionava o bairro, a rua. Eu juntei as peças. Em uma tarde de quinta-feira, eu disse a Lucas que ia visitar uma amiga. Mas eu dirigia até o bairro dela. Era um lugar simples, muito mais humilde do que o nosso. A casa era pequena, bem cuidada, com vasos de flores na janela. Não era o que eu esperava. Eu imaginei um apartamento de luxo, pago por ele. Eu parei o carro e fiquei olhando, criando coragem. O que eu ia dizer? Você destruiu meu casamento? Você sabia que ele era casado? Eu estava prestes a sair do carro quando vi uma vizinha varrendo a calçada. Tomei coragem e perguntei por ela. A senhora conhece a Liliane desta casa? A vizinha me olhou, desconfiada. Conheço sim, senhora. Por quê? Eu sou de uma instituição e vim fazer uma visita de rotina. Menti. A senhora relaxou. Ah, sim, mas a Liliane não está não. Coitada, ela está internada. Meu coração gelou. Internada? O que aconteceu com ela? Ela já vive internada, né? Mas dessa vez parece que foi mais sério. Já tem uns dias. Mas soube hoje que ela já está melhor e pode receber visitas. Fica naquele hospital maior, no centro. Eu agradeci e voltei para o carro, atordoada. Internada? Por quê? Teria sido um acidente? Lucas não mencionou nada. Claro que não. Minha raiva se misturou com uma curiosidade doentia.
Agora eu precisava ir. Se ela estava doente, talvez estivesse frágil. Seria o momento perfeito para eu dizer tudo o que estava entalado na minha garganta. Eu queria que ela soubesse a dor que ela me causou. Dirigi até o hospital no centro. O lugar era enorme, cheirava a limpeza e a doença. Na recepção, perguntei pelo nome dela. Liliane, quarto 203. Eu peguei o elevador. A cada andar, meu coração batia mais forte. Eu ensaiava meu discurso. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer escândalo. Eu sou melhor que isso. Eu ia entrar, me apresentar como a esposa de Lucas e ia perguntar como ela conseguia dormir à noite. Cheguei ao corredor do segundo andar. As luzes eram brancas e fortes. Enfermeiras passavam apressadas. Eu andei devagar. Quarto 201. Quarto 202. Parei em frente à porta do 203. Estava fechada. Respirei fundo. Minha mão estava suando. Era agora. Eu ia finalmente conhecer o rosto da mulher que era o fantasma no meu casamento. Eu ia dizer umas boas verdades para ela. Com a raiva me dando forças, eu girei a maçaneta e abri a porta. Eu abri a porta do quarto 203. O cheiro de hospital me atingiu. Aquele cheiro de limpeza e doença misturados. O quarto era pequeno, pintado de um bege triste. Havia uma cama de hospital vazia e arrumada. Perto da janela, olhando para o movimento da rua lá embaixo, estava uma mulher sentada em uma cadeira de rodas. Ao lado dela, em uma poltrona de plástico, uma senhora bem velhinha, de cabelos totalmente brancos e roupas muito simples, cochilava com a cabeça caída para o lado. Meu coração parou. A raiva que me trouxe até ali, o discurso que eu ensaiei no elevador, tudo sumiu. Minha garganta secou. Isso não podia ser a Liliane. Eu vim preparada para uma guerra. Eu vim preparada para encontrar uma mulher atirada, talvez mais nova que eu, uma interesseira que usava o corpo para conseguir o que queria do meu marido. Eu vim pronta para odiar. O barulho da porta fez a mulher na cadeira de rodas se virar. Eu prendi a respiração. Ela era linda. Mesmo com a roupa pálida do hospital e com o rosto cansado, ela tinha uma beleza serena. Devia ter uns 40 anos, talvez um pouco mais. Mas não foi a beleza dela que me chocou. Foi a cadeira de rodas. E a maneira como ela me olhou. Ela não parecia surpresa. Não parecia culpada. Ela me olhou com uma tristeza profunda, como se ela já me conhecesse. Como se ela estivesse me esperando. A senhora velhinha acordou assustada. Ah, quem é minha filha? Ela perguntou com uma voz fraca, apertando um lenço nas mãos. Tudo bem, mãe? A mulher na cadeira disse sem tirar os olhos de mim. A voz dela era calma. Eu acho que essa moça veio falar comigo. Eu continuei parada na porta, sem conseguir me mover. Eu me senti uma intrusa. Eu me senti cruel. A minha raiva não tinha mais para onde ir. Como eu podia atacar uma mulher naquela situação? A mãe dela se levantou devagar, se apoiando na poltrona. A senhora é médica? Veio ver minha Liliane? Ela passou uma noite difícil. Mãe, Liliane interrompeu, mas com gentileza. Por que a senhora não vai tomar um café? Eu preciso conversar com ela, a sós. A velhinha olhou de mim para ela, confusa. Mas... Vai, mãe, está tudo bem. A senhora assentiu. Ela pegou sua bolsa pequena, me deu um olhar rápido, cheio de preocupação, e saiu do quarto, fechando a porta devagarinho. O silêncio que ficou era pesado. Eu podia ouvir o tic-tac de um relógio na parede. Eu olhei para as pernas dela, cobertas por um lençol fino. A cadeira de rodas. Minha voz saiu falhada. Eu não sabia. Eu sei que não, ela disse. Você não teria vindo até aqui com essa cara se soubesse. Com que cara? Perguntei, me sentindo uma idiota. Com cara de quem veio destruir o pouco que ainda me resta, ela falou direta. Você é a Miriam, não é? Meu queixo caiu. Como você sabe o meu nome? Ele fala de você. Aquilo foi como um soco no estômago. Ele fala de mim?
O que ele fala? Que eu sou a esposa tola, a garotinha que ele deixa em casa enquanto vem visitar você? Liliane baixou os olhos por um momento. Ele fala que você é nova e que gosta de cuidar da casa. Uma onda de humilhação me invadiu. Era assim que ele me definia? Nova e do lar? E você? Eu disparei, minha raiva voltando, mas agora ela estava confusa. O que você é? Ele paga suas contas de hospital? É isso? Ele te sustenta e por isso você aceita ser a outra? Eu vi uma faísca de orgulho brilhar nos olhos dela, mesmo cansados. Ele não me sustenta por caridade, Miriam, e eu não sou a outra. Eu dei um passo para dentro do quarto. Como não? Eu li as mensagens. Eu sei de tudo. Vocês estão juntos há anos. Você é a amante dele. Eu disse a palavra amante com todo o desprezo que eu sentia. Eu queria que ela sentisse o peso daquilo. Mas Liliane não recuou. Ela apenas me olhou e eu vi uma lágrima se formar no canto do olho dela. Mas ela não deixou cair. Há quanto tempo você é casada com o Lucas? Ela perguntou. 9 anos, respondi. 9 anos. Ela repetiu como se estivesse contando o tempo. Eu conheço o Lucas há 25 anos. Eu congelei. 25 anos. Eu tinha 30. Ela conhecia o Lucas desde que eu era uma criança. Isso não é possível. Eu sussurrei. Eu estava no hospital. Ela continuou. Porque tive uma infecção. É comum na minha condição. Eu não posso andar, desde que eu nasci. Não é uma doença que vai passar, Miriam. É a minha vida. Eu me senti pequena. Eu me senti a vilã da história. Eu, com minha saúde perfeita, minha casa de luxo, meu carro novo. Eu vim aqui para brigar pelo homem que agora eu via, talvez fosse um monstro. Ele se aproveitou de você? Perguntei, a voz baixa. A raiva por ela tinha morrido, mas a raiva que eu sentia por Lucas estava crescendo, se tornando algo escuro e feio. Se aproveitou? Ela deu uma risada curta, sem humor. Não, Miriam, você não está entendendo nada. Então me explica. Eu quase gritei, desesperada por alguma verdade. Me explica o que está acontecendo. Liliane respirou fundo. O peito dela subiu e desceu com dificuldade. Ela parecia carregar o peso do mundo nas costas. Senta, Miriam, ela pediu, apontando para a poltrona onde a mãe dela estava. Eu não me mexi. Ela olhou nos meus olhos. Aquele olhar parecia atravessar minha alma. E então, ela disse as palavras que fariam o chão sumir debaixo dos meus pés pela segunda vez em poucos dias. Eu continuei parada na porta, tentando processar a cena. A mulher doente na cadeira de rodas. A mãe velhinha que tinha saído. A minha raiva, agora completamente perdida, flutuando no ar estéril do quarto. Liliane me olhava com uma tristeza que parecia ter 20 anos de idade. Você não está entendendo nada, ela tinha dito. Então me explica, eu pedi, minha voz mais baixa agora. Ela respirou fundo, um esforço visível. Senta, Miriam. Ela pediu de novo. Dessa vez, eu obedeci. Sentei na poltrona de plástico, que ainda estava quente do corpo da mãe dela. Liliane olhou para a porta fechada, como se para ter certeza de que estávamos sozinhas. Então, ela me olhou nos olhos. O que eu vi ali não era culpa, era cansaço. Miriam, ela começou, a voz calma. Eu sei que você veio aqui para me dizer umas verdades, para me chamar de amante. Mas as palavras dela me assustaram. Ela fez uma pausa e então soltou a bomba. Você é a amante do meu marido. Eu congelei. O mundo parou de girar. Eu acho que devo ter parado de respirar. O quê? Foi tudo o que eu consegui sussurrar. Eu senti uma risada nervosa subindo pela minha garganta. Isso é uma piada? É uma brincadeira de muito mau gosto, Liliane. Eu não sei o que o Lucas disse pra você, mas eu sou a esposa dele. Nós somos casados há 9 anos. Eu tenho uma certidão de casamento. Eu vivo na casa dele. O olhar dela não mudou. Continuou firme, triste. Eu também tenho uma certidão de casamento, Miriam. Ela disse baixinho. A minha é de 22 anos atrás. Eu sou a primeira esposa.
Legalmente, eu sou a única esposa. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. O zumbido no meu ouvido ficou mais alto. Não, não é possível. Isso, eu tentei pensar. Se ela era a primeira esposa, e eu casei 9 anos atrás, isso quer dizer que ele se casou com você já sendo casado comigo. Ela completou a frase que eu não tive coragem de dizer. O seu casamento, Miriam. Sinto muito ter que te dizer isso, mas foi uma farsa, não tem valor legal. Eu me levantei. Eu precisava de ar. Andei até a janela. Lá embaixo os carros passavam. As pessoas viviam suas vidas normais e a minha tinha acabado de explodir. 9 anos. 9 anos da minha vida. Eu não era a esposa. Eu era a outra. Eu era a amante. Eu, que vim até aqui cheia de raiva para humilhar a outra, era a tola. Eu era a fachada. A casa bonita, a esposa jovem, o troféu que ele exibia. E ela, a mulher que eu vim para odiar, era a vítima de verdade, escondida, doente. Eu me virei para ela. A raiva que eu sentia por ela tinha desaparecido, mas foi substituída por um ódio tão profundo, tão gelado, direcionado ao Lucas, que eu senti minhas mãos tremerem. Por quê? Eu perguntei, a voz rouca. Por que você aceitou isso? 22 anos. Por que você deixou ele fazer isso comigo? Com você? Liliane baixou os olhos para as próprias mãos, que descansavam no colo. Você viu a minha mãe, ela disse. Ela tem problemas de coração, precisa de remédios caros. E você está me vendo. Ela bateu levemente na roda da cadeira. Eu nasci assim. Eu nunca andei. Minha vida inteira depende dos outros. Quando eu conheci o Lucas, eu era nova. Ele parecia um príncipe. Ele cuidava de mim, da minha mãe. Ele nos deu esta vida. Uma vida simples, mas uma vida. Ela olhou para mim. E então, há uns 10 anos, ele mudou. Ele disse que precisava de mais. Que ele merecia uma vida normal. Uma esposa que pudesse andar, que pudesse ir a festas com ele. Uma esposa como você. Eu senti uma náusea. Ele me deu uma escolha. Ela continuou. Ou eu aceitava a situação, ficava quieta no meu canto, e ele continuaria pagando pelos meus remédios. Pela casa da minha mãe, pelo meu tratamento. Ou ele desaparecia e nos deixava sem nada, sozinhas. Ela engoliu em seco. O que eu podia fazer, Miriam? Ele me fez de refém. Ele usou a minha doença contra mim, assim como ele usou a sua juventude e a sua inocência contra você. Eu sentei de novo. Minhas pernas não me aguentavam mais. Nós duas ficamos em silêncio por um longo minuto. Duas mulheres, de mundos tão diferentes, presas na teia de mentiras do mesmo homem. Ele não tinha uma amante. Ele tinha 2 esposas, uma oficial e doente, outra falsa e de fachada. Eu olhei para ela. A beleza cansada. A dignidade, mesmo depois de tudo. Ele não pode sair ganhando, eu disse. A minha voz não era mais de choro. Era fria. Liliane me olhou surpresa. Ele nos enganou, eu disse, me levantando. A decisão estava tomada. A dor estava se transformando em um plano. Ele usou você. Ele me usou. Ele mentiu por 9 anos para mim e por muito mais para você. Lucas precisa pagar pelas mentiras que ele contou. Pagar como? Ela perguntou com medo na voz. Ele é poderoso, Miriam. Ele pode nos destruir. Não se nós o destruirmos primeiro, eu respondi. O que ele mais ama no mundo, Liliane? Mais do que a mim. Mais do que a você. Ela pensou por um segundo. O dinheiro dele. E a reputação. Ele é obcecado pela imagem dele. O homem de negócios perfeito. O marido exemplar. Ótimo, eu disse. Vamos tirar o dinheiro e vamos usar a reputação contra ele. Eu expliquei meu plano. Eu voltaria para casa. Eu fingiria ser a esposa boazinha e tola que ele achava que eu era. Lucas, no seu orgulho, gostava de se gabar para mim sobre seus negócios. Ele tinha me dado acesso a várias contas de investimento, para eu me sentir segura e parte da vida dele. Ele achava que eu não entendia nada de números. Ele estava muito enganado.
Nos dias seguintes, eu fui a esposa perfeita. Lucas não desconfiou de nada. Eu cuidei dele, sorri, fingi que estava tudo maravilhoso. Enquanto isso, em segredo, eu comecei a agir. Falei com advogados, preparei documentos. Eu disse a Lucas que estava preocupada com o nosso futuro, que eu queria aprender a investir, a cuidar do nosso patrimônio. O ego dele inflou. Ele achou graça. Ele me deu mais senhas. Assinou papéis que eu disse que eram para fundos de segurança, achando que estava me prendendo ainda mais. 2 semanas depois, eu estava pronta. Eu tinha transferido metade de tudo. Metade do dinheiro líquido, metade das ações, metade dos investimentos. Eu movi tudo para uma conta nova, uma conta segura, uma conta que ele não poderia tocar. Naquela noite, ele chegou em casa e me encontrou na sala, com 2 malas prontas ao meu lado. Miriam, o que é isso? Você vai viajar? Ele perguntou sorrindo. Eu vou, eu disse. Calma, mas eu não volto. A confusão no rosto dele foi impagável. Do que você está falando? Você está terminando comigo? Terminando? Não, Lucas. Você não pode terminar o que nunca começou. O nosso casamento foi uma farsa. O sorriso dele desapareceu. O rosto dele ficou pálido. Quem te disse isso? Eu fiz uma amiga nova, eu disse. Fui visitar a Liliane. Eu vi o pânico nos olhos dele. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Ele pegou o telefone. Você não pode fazer isso. Eu vou chamar a polícia. Você me roubou. Eu não roubei. Eu peguei o que era nosso, eu disse. Metade. Metade para mim, a esposa falsa, e metade para ela, a esposa doente que você escondeu. Eu acho justo. Ele ia gritar. Ele ia me xingar. Mas eu o interrompi. Eu não faria isso se fosse você, eu disse, minha voz baixa e firme. Se você contar isso a alguém, se você tentar me processar, se você tentar sujar o meu nome, eu e a Liliane vamos acabar com a única coisa que você realmente ama. Do que você está falando? A sua reputação, eu disse. Imagine só o escândalo, o grande empresário, o homem honrado. Imagine o que seus sócios e seus amigos vão dizer quando souberem que você manteve sua esposa de verdade, uma mulher cadeirante, refém por dinheiro, enquanto desfilava por aí com uma amante 20 anos mais nova, enganada com um casamento falso. Sua carreira, seu nome, tudo acaba. Ele ficou em silêncio. Eu tinha acertado em cheio. A reputação dele era tudo. Ele olhou para o dinheiro, olhou para mim. Ele estava preso. Eu peguei minhas malas. Adeus, Lucas. Eu saí daquela casa sem olhar para trás, deixando ele sozinho no meio da sala, destruído, com as mentiras dele. Quando eu saí daquela casa, eu não senti alegria. Eu não me senti vitoriosa. Eu me senti leve e vazia. 9 anos da minha vida, da minha juventude, tinham sido uma mentira. Eu não era a senhora Miriam, esposa de Lucas. Eu era só a Miriam. E pela primeira vez, eu não sabia quem era essa pessoa. Dirigi sem rumo por um tempo, até parar em um hotel simples de beira de estrada. Naquela noite eu não chorei. Eu estava além das lágrimas. Eu só fiquei olhando para o teto, pensando. O que Lucas fez não foi só uma traição. Foi um crime. Ele não apenas me enganou. Ele me usou como fachada para esconder a vida doente que ele tinha em casa. Ele usou a minha saúde para compensar a doença dela. E ela, Liliane. Eu tinha na minha conta bancária uma quantia absurda de dinheiro. Metade era meu, pela dor, pelo tempo perdido. Mas a outra metade era dela. Era o preço da liberdade dela. No dia seguinte, voltei ao hospital. Aquele corredor branco já não me dava raiva. Ele me dava tristeza. Bati na porta do quarto 203. A mãe dela, Dona Elsa, abriu. Quando ela me viu, seus olhos se arregalaram de medo. Ela achou que eu tinha voltado para terminar de machucar a filha dela. Por favor, ela começou com a voz trêmula. Eu vim em paz, Dona Elsa, eu disse, gentil. Eu vim conversar com a Liliane. Como ela está?
Liliane estava na cadeira de rodas, perto da janela, exatamente como da primeira vez. Mas ela estava com as malas prontas ao lado da cama. Ela ia ter alta. Ela olhou para mim surpresa. Você voltou. Eu voltei. Confirmei. Dona Elsa ficou parada perto da porta, sem saber se saía ou ficava. Está tudo bem, mãe, disse Liliane. Eu me aproximei. Sentei na cadeira de plástico. Eu disse baixinho. Liliane franziu a testa. Fez o quê? Eu o deixei. E eu peguei o dinheiro, metade de tudo. Ela me olhou, sem entender. Eu fiz ele transferir, Liliane. Ele não pode nos tocar. Ele não vai nos processar. Se ele abrir a boca, nós contamos a verdade sobre o casamento duplo. Sobre como ele manteve você refém. A reputação dele acaba. Liliane começou a tremer. Ela levou a mão à boca. Você... Ela sussurrou. Você fez isso? Eu fiz, respondi. Você não depende mais dele. Você nunca mais vai precisar dele. Você está livre. Naquele momento, a mulher forte que eu tinha visto, a mulher que aguentou 22 anos de uma mentira cruel, desmoronou. Ela começou a chorar. Não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio. Um choro tão profundo que parecia vir da alma. Dona Elsa correu para abraçar a filha, chorando junto, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Eu esperei elas se acalmarem. Então, eu expliquei. Esse dinheiro, eu disse, olhando para Liliane. Metade é seu. Você vai poder se divorciar dele sem medo. Você vai poder comprar a melhor casa, ter os melhores médicos. Você não precisa mais aceitar migalhas. Liliane limpou o rosto. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, eu vi um brilho de esperança nos olhos dela. Por que você fez isso por mim? Ela perguntou. Você podia ter pego todo o dinheiro e sumido. Eu respirei fundo. Porque ele não enganou só a mim, Liliane. Ele enganou nós duas. Ele nos colocou uma contra a outra. Ele era o nosso inimigo em comum. E, de um jeito estranho, você é a única pessoa no mundo que entende exatamente a dor que eu estou sentindo. Naquele dia, eu não ajudei apenas a amante do meu marido. Eu ajudei a esposa de verdade. As semanas seguintes foram uma loucura. Eu contratei o melhor advogado para Liliane. O divórcio foi rápido. Lucas nem apareceu. Ele mandou os advogados dele assinarem tudo. Rápido. Em silêncio. Ele só queria que aquela história morresse. Ele não sabia que, para nós, a vida estava apenas começando. Eu e Liliane começamos a procurar uma casa. Eu percebi que, mesmo com tanto dinheiro, ela não sabia como usá-lo. Ela viveu tanto tempo sendo controlada que não sabia o que era escolher. O que você quer, Liliane? Eu perguntava. Eu só queria um jardim, ela disse um dia, tímida. E uma cozinha onde minha mãe pudesse fazer o pão dela sem dificuldade. Encontramos a casa perfeita. Uma casa térrea, sem um único degrau. Com portas largas, um banheiro totalmente adaptado e um quintal maravilhoso, cheio de sol. Eu ajudei na mudança. Ajudei a montar os móveis. Dona Elsa, no começo, me olhava com desconfiança. Mas, aos poucos, ela começou a me chamar de filha. Eu e Liliane nos tornamos amigas, mais do que amigas. Nós éramos cúmplices, nós éramos sobreviventes. Eu peguei a minha parte do dinheiro e abri um negócio. Uma coisa pequena, só minha. Um café com livraria, um lugar tranquilo, onde as pessoas pudessem ler e conversar. E sabe quem cuidava de toda a parte de contabilidade e dos pedidos online? A Liliane. Descobri que ela era brilhante com números. Ela era muito inteligente. O Lucas tinha mantido aquela mente presa em um quarto de hospital por décadas. Hoje, minha vida é simples. Eu acordo cedo, abro meu café. Aos domingos, eu vou almoçar na casa da Liliane. Dona Elsa faz um macarrão maravilhoso. Nós sentamos no jardim, eu, ela e a mãe dela. Às vezes nós nos olhamos e damos risada. Rimos do absurdo de tudo. A mulher que eu fui para odiar,
A mulher que eu queria destruir se tornou a minha melhor amiga, minha irmã. Nós nunca mais falamos do Lucas. Não precisamos. Ele desapareceu da nossa vida como se nunca tivesse existido. A nossa vingança não foi um escândalo. Não foi gritaria. Nossa vingança foi silenciosa. Foi o sorriso da dona Elsa quando ela pôde fazer o tratamento de coração no melhor hospital. Foi a cadeira de rodas nova e motorizada que Liliane comprou. E a forma como ela agora passeava pelo jardim, independente. E foi a minha paz. A paz de saber que eu não era a esposa de ninguém. Eu era eu mesma. Eu fui até aquele hospital para dizer umas verdades. Mas no fim, eu fui lá para ouvir a maior verdade da minha vida. Eu não perdi um marido. Eu ganhei uma família. E me ganhei de volta.